Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo, ele está agradecendo nesse final de carta a essa oferta que ele recebe dos irmãos de Filipos, dos filipenses. Ele está dizendo: olha, eu não estou feliz, eu estou muito feliz. Eu não estou grato, eu estou muito grato. Ele está falando aqui que ele se alegra pelos filipenses terem renovado o interesse nele, por terem mandado de volta donativos a ele, trazido de volta a ele recursos financeiros. Sabe, quando o apóstolo Paulo, ele está aqui preso, ele estava preso, segundo os comentaristas, a tradição, em uma casa, e ele tinha um guarda com ele o tempo todo, e ele não podia trabalhar, e ele precisava se manter. Então, tinha dias que ele tinha o que comer, e tinha dias que ele não tinha. E nós não podemos esquecer quem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém da alta elite. Amém? Quando o Senhor se mostra a ele, quando ele cai do cavalo, quando ele tem um encontro com Jesus. E segundo a tradição, segundo alguns comentaristas, assim que ele se converte a Cristo, ele é deserdado. E eu acredito que Paulo, sendo alguém da alta classe social ali, ele não foi deserdado das camisas da seleção da época. Não foi deserdado do Fusca do avô. Ele foi deserdado de algo que valia, importante. E ele fala que tudo aquilo que ele tinha, todas as credenciais de ele ser alguém que era religioso, quanto à lei zeloso, fariseu, ele fala: olha, eu não me apego a nada disso. Eu considero tudo isso perda ao conhecimento de Deus, ao saber que é Jesus que me justifica, e é por causa dele, é por causa dessa graça. Sabe, irmãos, aqui nessa carta, nesse final de carta, a gente vê o coração de um pastor que está olhando para trás e está dizendo para si mesmo: ei, eu estou contente. Eu estou contente porque eu semeei a palavra e vocês foram em frente, vocês prosseguiram, vocês permaneceram. E agora esse pastor, ele está abençoando, lembrando de cada uma das suas ovelhas. Porque o apóstolo Paulo foi alguém que não viveu para ele mesmo. Ele viveu totalmente para a glória de Deus. E é isso que a gente encontrou em toda essa carta. E é por isso que a gente entende esse cenário agora de contentamento que ele nos traz. Irmãos, ele vai dizer que está contente, muito feliz, muito alegre pelas ofertas desses irmãos. E aqui a gente percebe que essa igreja de Filipos era uma igreja que entendia o seu papel de ser missionária. Amém? Ela entendia o seu papel de encorajar aqueles que estão na linha de frente. E eu oro, irmãos, para que nós, como igreja AME, hoje, em 2023, a gente tenha o mesmo coração dessa igreja. Sabe, talvez o Senhor, ele não te chamou para ser um missionário, para sair da sua cidade, para ir pregar em algum lugar. Ele não te chamou talvez para o pastoreio integral, mas ele com certeza te chamou para ser essa ponte, para ser esse supridor que está na retaguarda, encorajando aqueles que estão na frente. Você crê nisso? Amém? Você crê que tanto aquele que está na linha de frente, quanto aquele que está na retaguarda encorajando, receberão de Deus igualmente? Você não tem um valor menor. Aquilo que você faz não tem valor menor porque você não está com esse microfone na mão ou em cima dessa plataforma. Mas o Senhor também te chamou, querido, para você abrir essa boca e falar de Jesus aonde você estiver. Todos nós fomos comissionados. Todos nós fomos convocados. Todos nós fomos chamados.
A diferença é que muitos não vão ser chamados para este lugar de missão, de pastoreio, de integral. Mas todos nós fomos chamados a abrir a nossa boca e propagar esse evangelho àqueles que estão à nossa volta, àqueles que são das nossas redondezas, e a patrocinar, a promover, a enviar aqueles que estão na linha de frente. Amém? Neste exato momento, queridos, existem missionários por todo o mundo. Por todo o mundo. Que deixaram para trás as suas famílias. Que deixaram para trás os seus bens. Que deixaram para trás os seus amigos. Porque uma chama ardeu dentro do coração deles. Um amor cresceu dentro do coração deles. E eles falaram, não, a minha vida é isso. Eu fui chamado para tal lugar e é lá que Deus me quer. E eu não posso viver mais nada a não ser isso. Eu oro, irmãos, para que aqui na AME a gente tenha testemunhos disso acontecendo em nosso meio, amém? Tem um casal na igreja que eles falam que Deus tem falado com eles sobre missões. Eu falo, não, vocês não. Manda Deus chamar outro. Vocês eu quero aqui comigo, mas... brincadeiras à parte, eu oro sim, para que o coração de vocês se abra a esse chamado. Deixe que o Espírito Santo de Deus te convença. Talvez, querido, o Senhor não está te chamando hoje para o Camboja, para a África ou para a Europa. Eu brinco sempre que eu acho que eu tenho um chamado para Londres, Lid. Para o Amazonas, sabe? Mas talvez sim. E talvez você tenha dado pouco peso para isso. E o Senhor, Ele está querendo colocar no seu coração. Ou talvez o Senhor está te chamando para uma outra missão. Para uma missão que é dentro de um abrigo, perto da sua casa. Para uma missão que é dentro de um asilo. Para uma missão que é dentro de um presídio. Eu não sei. Mas, queridos, eu tenho certeza que quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele transforma a nossa vida de uma forma que a gente não consegue mais viver só para a gente mesmo. E o nosso coração vai mudando, o nosso coração vai sendo transformado. E eu sinto, irmãos, um novo tempo para nós como igreja, onde o Senhor vai começar a reacender a chama em algumas pessoas. E que Ele vai acender a chama e Ele vai chamar, Ele vai comissionar. E talvez você fale assim, ai, mas eu não estou pronto, eu não estou pronta. Querido, pronto ninguém está, porque quem se acha pronto já não presta para o serviço. Precisa entender que não é por você, não é por causa da sua força, mas é por causa da força dEle, daquilo que vem dEle. O Senhor está te chamando. Pare de se distrair. Pare de dizer não. Pare de dizer, isso não é para mim. É para você sim. O chamado, querido, não é para pessoas perfeitas. O chamado não é para pessoas que olham para si mesmas e falam, eu dou cheque em tudo ali. Não. O chamado de Deus é para aqueles que estão disponíveis. E com o coração no Senhor falando, Pai, eis-me aqui. Amém? Você pode dizer isso nessa noite, Senhor, eis-me aqui. Amém? Diga a Ele nessa noite, Pai, eis-me aqui. Eu vou lançar fora todo o medo. Eu vou lançar fora toda a vergonha. Eu vou lançar fora todo amor às coisas que estão à minha volta. E eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui, papai. Eis-me aqui, Jesus. Essa igreja, queridos, ela era uma igreja que tinha essa visão missionária. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sabe, irmãos, aprender o contentamento é um exercício, amém?
é algo que não vem pronto. Nós, seres humanos, não somos prontos. E a gente precisa entrar nesse processo de aprendizagem. E como que a gente aprende algo, irmãos? Fazendo, enfrentando. Hoje de manhã eu falava, olha, como que um dia eu vou ensinar o Luca a andar de bicicleta? Colocando ele em cima de uma bicicleta e ajudando ele a andar. Primeiro com rodinha, depois sem rodinha. Ou aquelas bicicletas que tem agora, que é de equilíbrio. Mas eu vou precisar colocar ele no cenário, na situação, para que ele aprenda. E é assim comigo e com você, querido. O Senhor quer que a gente aprenda, amém? Mas nós precisamos estar dispostos e com o nosso coração em humildade para falar, Senhor, eu quero aprender a estar contente. Eu quero, Jesus, viver esse contentamento. Não é tarefa fácil para mim, não é tarefa fácil para você, mas eu sei que é possível. Eu sei que não vem de mim, vem do Senhor. Eu sei que isso, se a tua palavra diz que eu posso, eu posso. E ele vai dizer, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, quando ele usa essa palavra contente aqui, é uma palavra no grego que é autarkes, e tem algumas pessoas que falam autarqueia. É uma palavra que remete à autossuficiência. Quem aqui já leu sobre estoicismo? Sobre os estoicos? Está bem alta na internet agora. Wendell Carvalho, esses coachings falam muito sobre estoicismo. E eles vão falar sobre o ser humano buscar essa autarqueia. A gente sabe que o estoicismo é uma filosofia antiga, em volta de 300 anos antes de Cristo, então com certeza fazia parte de influência ali da vida do apóstolo Paulo também. E essa palavra autarqueia, autarquês, que significa autossuficiência, é a forma como os estoicos enxergavam a vida. Eles enxergavam que nós, como seres humanos, nós podemos encontrar dentro da gente essa autossuficiência para passar por dores e prazeres. Desse desprendimento das coisas materiais, aonde a gente não se apega a nada. Só que aqui, quando o apóstolo Paulo ele usa essa palavra autarqueia, contente, a gente não está dizendo que o apóstolo Paulo ele é um estoico, que ele está batendo no peito e dizendo assim, ei, eu sou autossuficiente, eu consigo passar por qualquer situação, porque eu tenho recursos em mim mesmo para viver contente. Eu sou alguém que consegue viver livre de todo desejo, de toda emoção, porque o que os estoicos vão ensinar? Que nós somos seres desejantes, que quando a gente tem uma coisa, a gente quer uma coisa, a gente conquista, logo a gente quer outra. Por exemplo, você sempre tomou café daqueles tradicionais de mercado, Melita, Caboclo. Eu não tomo café, então vocês sabem que eu não tenho aí as referências. Mas você vai lá e prova um café diferente. Um café especial. Um terra natal. Olha aqui, eu fazendo propaganda pro pessoal. Eu nem tomo café, tá? Mas eu sei por causa dos amigos que tomam. E aí a primeira vez que você toma esse café, você fala, nossa, esse é o melhor café que eu já tomei na minha vida. Esse é o café lá do Ami Café. Só que no segundo dia, quando você tomar esse café, você vai dizer, café é bom. No terceiro dia, café. Porque a gente é assim. E eles falam que essa adaptação que a gente tem rápida, ela é evolutiva, porque se a gente não for insatisfeito, a gente não evolui. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, ei, eu tenho contentamento não em mim mesmo, mas no Senhor, porque Ele me é suficiente. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala, olha,
Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele está falando aqui, eu vivi isso. Eu sei o que é estar no palácio, comendo a comida dos melhores chefes que existe. E eu também sei comer o arroz com feijão que tem hoje. E também sei comer só o arroz. E no dia que não tem nada, nada. Eu sei passar por essas duas situações. E aí aqui a gente está vendo, irmãos, o contexto de tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando a gente vê essa frase atrás do caminhão na estrada, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Uhul, eu posso tudo. E aí a gente acha que essa é uma frase, um mantra, para a gente colocar todos os nossos desejos pessoais, egoístas, na frente e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. E aí quando a gente vê o contexto, a gente para, opa, será que eu posso dizer mesmo isso? Tudo posso naquele que me fortalece? Porque daí o jogo vira, não vira? O jogo virou agora, entendendo o contexto. Você está pronto, irmão? Entendendo o contexto agora para dizer tudo posso naquele que me fortalece? Você está pronto agora para passar por crise financeira, por crise conjugal, por crise no seu trabalho, na sua empresa, bater no peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu sei que o meu sustento vem do Senhor, eu sei quem está na minha frente, eu sei quem cuida de mim, eu sei que quem cuida de mim é onisciente, onipresente, onipotente, é o todo-poderoso, é o grande eu sou, e Ele me ama, Ele é um bom Pai. E Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha vida. Então sim, eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, por mais esmagadora que seja. Imagine aqui o contexto, irmãos. Paulo, ele está aprisionado. Ele está numa prisão por aproximadamente 2 anos. E ele está dizendo aqui: ei, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer dificuldade. Isso me lembra, hoje eu estou caminhando na filosofia, uma frase do Nietzsche, que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O apóstolo Paulo, ele tinha um grande porquê. E o porquê dele não estava relacionado à sua própria vida, ao seu próprio ego, aos seus próprios sonhos. Mas o grande porquê dele era Cristo Jesus. O grande porquê dele era completar aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, diante dele. E esse era o grande porquê dele. Qual é o seu porquê, irmão? Qual tem sido o seu porquê? Por que você está aqui hoje? Ah, pastora, porque eu aprendi que todo domingo eu tenho que ir para a igreja. Ah, pastora, porque eu gosto de encontrar os meus amigos. Ah, porque eu acho que tem que ir, né? Qual é o seu porquê? Ah, pastora, porque eu aprendi que se eu fizer tudo certinho, Deus vai me retribuir com bênçãos triplicadas. Qual é o seu porquê? Ah, pastora, eu estou aqui porque eu entendo que se eu estiver aqui, nada de ruim vai acontecer comigo. Será? Porque o apóstolo Paulo sofreu naufrágio, foi picado por cobra, foi açoitado, foi preso inúmeras vezes, foi envergonhado. Essa ideia, irmãos, de que você vai andar de vitória em vitória, de glória em glória, e que você não vai passar por tribulação nenhuma, é mentira. Essa ideia cria crentes mimados, que só vêm para a presença de Deus para reclamar do porquê que não está acontecendo aquilo que ele acha que tinha que estar acontecendo. Por que eu, Deus? Por que comigo? E por que não você? E por que não com você? O Evangelho não nos coloca numa redoma.
Tudo posso naquele que me fortalece não é uma frase para eu usar como um mantra, para eu chegar diante de Deus e botar toda a minha lista de pedidos e falar: Senhor, agora o Senhor tem que fazer. Do meu jeito, da minha forma. Não. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, o que eu estou passando, Senhor, parece esmagador. Mas eu sei que esse não é o meu fim. E aí eu vou fazendo aquilo que ele está falando no versículo anterior ali, no capítulo 4 ainda. Mas no versículo 8, de pensar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, encher a minha mente do evangelho. Encher a minha mente daquilo que vem de Deus. Porque não tem como eu pensar em duas coisas ao mesmo tempo, amém? E aí eu vou enchendo a minha mente de Cristo, das verdades de Cristo, e o medo vai indo embora. E a confiança vai entrando, e a fé vai entrando. E essa fé é uma fé madura. A fé madura, querido, é essa fé que entende que as coisas podem estar totalmente fora de controle, do nosso controle. Mas que o Senhor está acima. E de que Ele sabe de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, qual que é o propósito? Sermos mais parecidos com Cristo Jesus, não é mesmo? Então sim, sabe essa luta que você está passando? Essa perseguição que você está passando? Sabe esse problema que você está enfrentando? Ele coopera para te tornar mais parecido com Jesus. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com esse problema, com essa dificuldade, com essa luta? Sabe, o apóstolo Paulo, ele podia falar aqui, ó, meu Deus, até que enfim, né? Vieram depois de um tempão, depois de anos, trazer uma oferta para mim, vocês me esqueceram. E ele fala: não, olha, eu estou muito grato por vocês. Isso é uma fé madura, sabe, irmãos? E ele está grato aqui porque ele sabe que é providência divina, é provisão de Deus. Porque nós entendemos, irmãos, que é o Senhor que provê todas as coisas na nossa vida, amém? E nós entendemos que nós vamos sim passar por dias bons e dias ruins, e que o amor dele não muda por causa desses dias bons e dias ruins. Sabe, eu quero te dizer nessa noite que se você se sente não amado porque você está passando por dias ruins, por fases ruins, o amor do Senhor não muda sobre a sua vida. O amor do Senhor não mudou sobre você. Você está apenas passando por dias ruins. E Deus, ele não é um gênio da lâmpada para você ir até Ele e ficar fazendo os seus pedidos. Ele não é o seu resolvedor de problemas. Ele é um pai de amor que quer cuidar do seu coração. E Ele vai cuidar do seu coração, e você, com o seu coração amparado nele, protegido por Ele, regado pelas palavras dEle, vai conseguir se responsabilizar. E com responsabilidade, com temor, com discernimento, com sabedoria, lidar com as dificuldades, lidar com as circunstâncias difíceis que estão diante de você. Sempre se alegrando e dizendo: Senhor, eu tudo posso em Ti, porque eu sei que o Senhor me fortalece. O que você tem dito na hora ruim, irmão? O que você tem colocado para dentro da sua mente, da sua cabeça? Eu tô com medo, eu não vou conseguir. Nada dá certo para mim, todos me esqueceram. Deixa o Senhor varrer, limpar todos esses pensamentos da sua mente e colocar no seu coração: ei, você tem a mim. Eu sou suficiente, a minha graça te basta. Eu dou aquilo que você precisa para o dia de hoje. O problema é que você fica o tempo todo tentando tocar naquilo que está no amanhã e que não está sob o seu controle. O problema é que você não consegue confiar plenamente em mim e viver cada dia dependendo de mim, dependendo daquilo que eu tenho para você. Sabe, irmãos,
Tudo posso naquele que me fortalece. Muda completamente o sentido quando a gente aprende esse contexto, amém? Quando a gente entende que a gente pode passar por tribulações, a gente pode fazer assim como Jó, amém? Vocês lembram de Jó? Que o próprio Deus atesta o caráter dele e fala: servo bom, íntegro, fiel. E o Senhor permite que Jó passe por várias perdas. A perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, a perda da sua saúde. O Senhor permite. E qual que é o posicionamento de Jó? Nu eu nasci, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas esse é o coração que eu desejo ter. E esse é o meu maior exercício, todos os dias. É me lembrar, Pai, eu tenho tudo o que eu preciso, Senhor. Eu tenho mais do que eu mereço. Porque, queridos, o contentamento, ele nos traz gratidão, amém? E a falta de contentamento nos traz ingratidão. Faz com que a gente não dê valor para aquilo que o Senhor já nos deu. Faz com que a gente não dê valor para aquilo que está ao nosso lado. A gente vive numa sociedade onde o ter se tornou mais importante do que o ser. E a gente muito facilmente entra no nosso Instagram e começa a comparar a nossa vida com a vida dos outros. E começa a pensar, essa pessoa faz mais viagens do que eu. Essa pessoa tem uma casa mais bonita do que a minha. Gente. E aí, se você se deixa ser movido por isso, e nós, como brasileiros, a gente tem uma taxa altíssima de tempo na internet, nas redes sociais. E o diabo utiliza dessa ferramenta para produzir ingratidão no seu coração, descontentamento, para fazer com que você despreze aquilo que o Senhor já te entregou, aquilo que está ao seu lado. Que você acha que a grama do vizinho é mais verde. E aí você vai descobrir fora do Instagram que na verdade ela é mais verde. Porque lá no Instagram a gente não mostra o dia que a gente está descabelada, chorando. Lá no Instagram a gente não mostra o dia do perrengue. A gente mostra a foto produzida, com um sorriso. Lá no Instagram o casal tá abraçado, feliz. Não mostra em casa quando o conflito começa e os dois não conseguem se entender. E a gente vai entrando nessa lógica desse mundo de que o ter é mais importante facilmente, queridos. Facilmente. A Bíblia fala que nós podemos servir somente a dois senhores, ou ao Senhor, nosso Deus, ou ao dinheiro. Porque isso é uma coisa que toma fácil o nosso coração. E aí, para nós finalizarmos, ele vai dizer assim, olha, vocês foram a única igreja que me sustentou, que mandou donativos quando eu estava em Tessalônica. Não que eu esteja procurando por oferta, mas isso vai ser acreditado na conta de vocês. Sabe, queridos, a igreja de Filipos, ela tinha o coração maior do que o bolso. E aí o apóstolo Paulo, ele está falando assim, olha, estou amplamente suprido com os donativos que vocês enviaram. E isso é uma oferta de aroma, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Aqui mais uma vez ele está falando, ei, a oferta de vocês não foi uma oferta de Caim, que deu aquilo que sobrava. Foi uma oferta sacrificial, foi uma oferta de Abel. E isso chegou como um aroma suave na presença do Senhor. Ah, queridos, que a gente aprenda a ser como essa igreja de Filipos. Que no momento da generosidade, no momento que o Senhor nos toca
para fazer algo por alguém, no momento em que nós somos convocados a colocar a mão no nosso bolso, que ele não seja maior do que o nosso coração. Que a gente tenha esse coração para ofertar ao Senhor algo que suba a Ele como um aroma suave. Porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe como nós ofertamos, como nós damos. E Ele vai falar: o meu Deus suprirá todas as necessidades. Sim, porque essa é uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Que Ele sim suprirá cada uma das suas necessidades. Irmãos, eu sou prova viva disso. Desde muito pequena eu tenho experiências com o Espírito Santo que me marcaram profundamente. Aonde eu via o Senhor me suprindo, e não só com necessidades, mas também com desejos do meu coração. Eu quero dizer para você que quando você tem um coração firmado no Senhor, quando você é contente nele, quando ele é suficiente para você, você experimenta disso, de ser provido. E de ser provido não só nas suas necessidades, mas naquilo que é desejo do seu coração. Eu tenho certeza que se eu der o microfone agora para alguns de vocês, vocês também terão experiências para contar. De como o Senhor proveu na sua vida. Ai, pastor, eu não tenho experiência nenhuma. Comece a plantar. Comece a provocar isso. Quando o Senhor colocar no seu coração, oferte isso, oferte aquilo. E agora eu não estou falando só sobre ofertar nessa casa, estou falando de forma geral. Eu estou falando quando você está lá no seu trabalho, você olha para a amiga que está sentada do seu lado e você percebe que ela está vindo com o mesmo casaco o inverno inteiro. E o Espírito Santo de Deus te toca, compra um casaco novo para ela. Comece, querido, a dar voz ao Espírito Santo. Sabe, às vezes você quer viver experiências sobrenaturais com o Senhor, mas os pequenos detalhes, aquilo que Ele tem sussurrado no seu ouvido, esses pequenos impulsos você tem ignorado completamente. Comece a provocar, comece a abrir o seu coração. Comece a dar generosamente. Comece a pedir ao Senhor: Deus, me dá um coração generoso, Pai. Me dá um coração igual ao teu. E aí Ele vai fazer as suas saudações, saúdam a todos os irmãos, que Ele com certeza lembra com muito carinho. E envia a saudação a todos especialmente aos que estão no Palácio de César. Irmãos, o Palácio de César, imagina um lugar aonde tinha pessoas e situações de violência, de opressão, de traição. Imagina como que era esse Palácio de César. E aí o apóstolo Paulo está falando aqui: ei, aos crentes lá dentro do Palácio de César. Sabe o que isso quer dizer? Que não tem tipo de pessoa que o evangelho não possa alcançar. Que não tem tipo de pessoa que seja ruim demais para receber a semente da palavra de Deus e ser convertido. E o mais lindo de tudo, irmãos, para a gente fechar essa carta, é entender que o apóstolo Paulo, ele estava preso sim, mas ele estava algemado sim, mas a palavra de Deus, o propósito dele, o porquê dele não estavam presos, não estavam algemados. E ele fez da prisão o lugar da sua missão. Isso nos mostra, queridos, que não são os lugares que fazem as pessoas, mas as pessoas que fazem os lugares, amém? O apóstolo Paulo, mesmo aprisionado, continuou frutificando. Continuou cuidando. Continuou falando, continuou vivendo o propósito dele. Eu não sei você, mas eu quero isso para mim.
Eu quero, queridos, viver essa verdade na minha vida, que não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa o tempo, eu continuo frutificando, eu continuo no propósito, eu continuo servindo. Nada me para, porque não é a respeito de mim, mas é a respeito daquilo que o Senhor depositou sobre a minha vida, sobre correr a corrida proposta, sobre deixar as coisas velhas para trás e olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé, que está diante de mim, dizendo: ei, vem. Coloque-se de pé neste lugar.